Olá, que bom que você pode estar conosco neste momento de encontro com a palavra. O Encontro com a Palavra é um programa da Rádio Deuseana e visa proporcionar discussão de temas à luz da palavra de Deus. Eu sou o Bispo Samuel Alves e me sinto muito abençoado por essa oportunidade de estar com você. E gostaria que você estivesse em contato conosco. E você pode fazer este contato através dos endereços que coloco aí na tela agora, radiodeuseana.rco.com.br, pelo Facebook, e esse programa nesse momento é possível que você esteja vendo exatamente pelo Facebook, .com/Rádio Deuseana, também vai ao ar pelo meu Facebook. Esse programa vai ser gravado, está sendo gravado e vai também ficar no YouTube, para você poder consultá-lo em um outro momento. Mande suas mensagens pelo WhatsApp 62 986 52 2063 ou pelo e-mail radioidbweb@gmail.com. Se você ainda não utiliza, você pode baixar o aplicativo Radiosnet. Você vai encontrar ele na Apple Store ou na Play Store e buscar Rádio Deuseana. E com certeza vai ter aí como estar acompanhando os programas da rádio. Nós estamos agora já na terceira e última parte de nosso estudo voltado para o tema dízimo. Passamos um tempo considerando o dízimo, falando da conversão, para que haja compreensão dele. Isso você vai encontrar lá na parte 1, que está à sua disposição no YouTube. A questão da má compreensão que tem entre lei cerimonial e Antigo Testamento, algumas orientações bíblicas também no Novo Testamento, e aqui aí a gente segue na parte 2, falando da forma como Jesus encarou o dízimo, falando um pouco da prática daqueles dias, mais a respeito do que o Novo Testamento ensina. E na parte 3, que é essa que iniciamos agora, ainda vamos fazer algumas considerações no texto bíblico, mas queremos também compartilhar com você um pouco da história. A ideia é contribuir para que você compreenda melhor este tema. Tá certo? Eu quero te convidar a estar considerando em 1 Coríntios, capítulo 9, eu estou colocando para você ler comigo, a partir do verso 3, Paulo faz algumas considerações importantes para nós. Ele diz: esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, digo eu isto como homem, ou não diz a lei também o mesmo? E aí ele continua: pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Então aqui a gente precisa estar refletindo isso, né? Se o apóstolo Paulo usa aqui da lei de Moisés, por que muitos fariseus modernos querem tanto refutar ensinos encontrados na lei de Moisés? Não estariam, na verdade, somente defendendo pontos de vista mesquinhos? E eu estou me referindo aqui a quando algumas pessoas dizem: mas o dízimo é do Antigo Testamento. Uma consideração que nós fizemos lá na parte 1 é que o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus e dos apóstolos. E aí Paulo continua no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, verso 10. Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito: porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça?
mas nós nunca usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. A postura de Paulo, queridos, é uma postura muito clara para dizer que não é razoável que nós queiramos ter pessoas envolvidas nas ministrações, pessoas que se dediquem com a inteireza que os ministros daquela época já tinham, né? E ainda assim eles tenham que ficar preocupados com o que vão comer e o que beber. Um sistema de manutenção precisaria existir. E, na verdade, o que a gente tem aí é Paulo fazendo uma defesa, porque já haviam, então, naqueles dias, alguns que se incomodavam com isso. Você vai verificar que, na verdade, é fruto de uma ausência de conversão. Porque uma questão que Paulo coloca, muito interessante, ora, se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? A subsistência, o cuidado. E aí nós estamos falando de uma subsistência digna, né? Não é razoável que alguém queira que seus líderes que vivem do evangelho, e normalmente no nosso caso dos pastores, não é razoável que nós queiramos que eles sejam miserentos, que eles estejam mendigando. Eles precisam ter dignidade para cuidar de sua família. É claro que para os que são mesquinhos em relação ao que lhes ensinam sobre a vida eterna, aí eu preciso dizer, a fidelidade de um servo de Deus jamais poderá ser recompensada devidamente nesta vida. Se um homem de Deus ensina a palavra de Deus com zelo, com cuidado, com o rigor que o próprio ensino exige, jamais alguém vai conseguir pagá-lo. Por isso, o conceito de honorário que é usado no texto bíblico, como nós já tratamos na parte 2 deste assunto. É importante ainda que nós consideremos o aspecto teológico do dízimo. Com o dízimo se exprime a convicção de tudo aquilo, ou melhor, de que tudo aquilo que eu possuo é fruto da bondade divina. É a bondade de Deus que nos dá o ganho, que nos dá a condição de ganhar, que nos dá a sabedoria para isso. O dízimo é uma das expressões possíveis do reconhecimento da existência de Deus em nossas vidas. Além do mais, Jesus nos ensina que o fundamental da lei transmitida no Antigo Testamento é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ok? Mas eu quero observar com você o dízimo na história da igreja. É essencial que a gente tenha noção de como a igreja, nos seus primórdios, tratou a questão do dízimo. Há autores que interpretam o silêncio do Novo Testamento como uma evidência de que o dízimo continuou sendo praticado sem questionamentos. E eu faço parte do grupo de pessoas que entendem que aí é um ponto pacífico. A igreja primitiva não ofereceu problemas em relação ao dízimo. Além das evidências registradas que nós lemos agora aqui em 1 Coríntios 9, dos versos 3 a 12, e também vamos encontrar lá em 1 Timóteo 5, versos 17 e 18, já tratados anteriormente, a referência a clérigos assalariados aparece em 2 fragmentos citados por Eusébio de Cesareia. Em sua obra História Eclesiástica, da editora Novo Século, 2002, lá na página 115 e na página 121, você vai ver que Eusébio cita como assalariados os ministros montanistas e Natálio, que era um bispo do partido antitrinitariano de Artemon, e primeiro bispo contrário à Igreja de Roma. Também vai ver que Irineu, bispo de Lyon, em torno aí de 130 a 202 de nossa era cristã, né? Depois de Cristo, ele ensinou que a liberalidade da doação cristã deveria exceder o dízimo, abranger todas as posses e visar ao benefício dos pobres. Eu vou colocar na tela para que você leia comigo o ensino do bispo Irineu.
E por isso eles, os judeus, tinham de fato os dízimos de seus bens consagrados a ele. Mas aqueles que receberam a liberdade puseram de lado todas as suas posses para os propósitos do Senhor, dando alegremente e livremente não as porções menos valiosas de sua propriedade, uma vez que eles têm a esperança das coisas melhores futuramente, como aquela pobre viúva que depositou todo o seu sustento para o tesouro de Deus. Isto foi uma fala de Irineu, que está no livro Contra as Heresias, 1997, página 884. Então, a perspectiva aqui em consideração é que para Irineu a entrega do dízimo era muito pequena e imatura, superada pela madura liberalidade cristã de compartilhamento de tudo. E, na verdade, isso condiz com os ensinos do Novo Testamento. Você vai verificar lá em Atos, está aí na tela para a gente ler junto, Atos 2,44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eu fico observando que para aquelas pessoas que gostam de falar, mas isso não está no Antigo Testamento, então pratique o que está no Novo Testamento, que era a prática inicial lá na igreja de Jerusalém. É claro que é possível que você já tenha, inclusive, ouvido alguns, quem sabe a mim mesmo dizer, que não é recomendado e que Jerusalém veio a ter um problema de empobrecimento por causa da prática de doação de tudo que eles tinham. Então, de fato, eu não entendo que isso é recomendado e não se faz doutrina em cima disso. Mas essa era a prática da igreja primitiva. A igreja fez isso. E aí você viu isso nesse texto, né, de Atos 2,44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vamos aproveitar e considerar Efésios capítulo 4, verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então, a ideia bíblica é uma ideia muito clara. Sem a usura, as pessoas deveriam estar prontas, era para repartir, né, o que recebiam de Deus. Nós temos um documento eclesiástico do ano, em torno do ano 225 a 235 depois de Cristo, chamado de Didascalia Apostolorum, que traz um ensino sobre o dízimo. Acompanha aí comigo. Tragam ofertas alçadas e dízimos e primícias para o Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Tragam também aos seus servos os dízimos da salvação. Esse texto, irmãos, é de 225, em torno de 225 a 235 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos aqui no 3º século. E você tem a referência dele, tá? O autor que traz esse texto para nós é o Connolly, R. Hugg. E compensa que a gente esteja atento. Por quê? Porque há documentos, então, comprovando que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, praticava o dízimo. Nós também vamos ver um testemunho de Cipriano de Cartago, que foi líder da igreja entre os anos 200 e 258, que fala do dízimo usado para o sustento de ministros em tempo integral. Aparentemente, ele estava preocupado em demonstrar a importância dos membros apoiarem financeiramente aqueles que foram apontados como líderes da igreja, para que eles não ficassem, olha como é que o texto nos aponta, para que eles não ficassem amarrados por ansiedades e questões mundanas, mas em honra dos irmãos que contribuem, recebendo como se fossem dízimos dos frutos. Não tenham que se retirar dos altares e sacrifícios, mas possam servir dia e noite nas coisas celestiais e espirituais. Isso foi dito por Cipriano de Cartago, está registrado no livro As Epístolas de Cipriano,
carta 65.1, ela é de 1997, a edição dessas epístolas de Cipriano. Então, está lá na página 367. Então, o que você tem? Você tem registro, mais um registro, de líderes da igreja primitiva. O que eu estou tentando te mostrar é que o dízimo não é invenção de hoje. Não é cobiça, apesar de que alguns sim. E se você conhece alguém que trata do dízimo com uma mera cobiça, veja, ponha seu joelho no chão e ore sobre esse assunto, Deus vai te dar uma direção. Mas o dízimo nunca foi problema na igreja da perspectiva de que ele era uma prática natural na igreja primitiva. E uma prática natural e lógica. Como sustentar, como manter, como enviar, como expandir o cristianismo que nós cremos, como praticar o ID, como arcar com todos os custos necessários ao desenvolvimento do evangelho. Né? Nós também temos o dízimo sendo mencionado na obra Constituições dos Santos Apóstolos, uma obra provavelmente do terceiro século, que defende que o clero seja sustentado, mas apenas com o suficiente para satisfazer a necessidade e a decência. Olha como o texto nos é apresentado. Deixe-o, se referindo ao bispo, usar esses dízimos e primeiros frutos que são dados de acordo com a ordem de Deus, como um homem de Deus. Ouça atentamente agora o que foi dito anteriormente. Oblações e dízimos pertencem a Cristo, o nosso sumo sacerdote, e para aqueles que ministram a ele. E aí o texto continua. Vocês devem, pois, irmãos, trazer seus sacrifícios e ofertas ao bispo como seu sumo sacerdote, seja por si mesmos ou pelos diáconos, e não tragam só isso, mas também suas primícias e os seus dízimos e as suas ofertas voluntárias para ele. Quem faz esse registro é Robert e Donaldson Cush, e está lá nas Constituições dos Santos Apóstolos, de 1997, página 408. Então você tem aqui elementos históricos acrescentando aí o valor do dízimo na igreja primitiva. Orígenes de Alexandria, em sua homilia sobre números, na primeira metade do terceiro século, também defende a validade do dízimo com as seguintes palavras. Também deixa eu colocar aqui para que você possa acompanhar comigo. Como, então, a nossa justiça é mais abundante do que a dos escribas e fariseus, se eles não se atrevem a comer da colheita de sua terra antes de oferecer as primícias aos sacerdotes e separar 1/10, ou seja, o dízimo, para os levitas, enquanto eu não faço nenhuma dessas coisas, mas uso a colheita da terra de tal forma que o sacerdote não saiba nada sobre isso. O levita não tenha conhecimento disso e o altar divino nem os perceba. Veja, Orígenes de Alexandria fez essa menção. Está aí os dados bibliográficos dessa menção. Claramente, nós tínhamos problemas também na igreja primitiva. Um ou outro se levantava e esses bispos, então, vêm demonstrar a coerência de um sistema de suporte, de manutenção da obra de Deus. De fato, o cristão genuíno é conhecido pelo amor. Ele é conhecido pelo amor, pela fé, pela obediência, pela submissão ao Todo-Poderoso. Isso tudo diz respeito à nossa conversão. Quando devolvemos a Deus o dízimo, nós o fazemos porque cremos que ele é uma forma de traduzir o nosso agradecimento a Deus. Nós estamos dizendo que ele é o Senhor de nossa vida, que reconhecemos que tudo que somos e temos vem dele, pertence a ele, e que nós somos apenas os mordomos. E mordomo é aquela pessoa que administra bens que não são dela, e na verdade a gente faz isso. Nem nossa vida nos pertence. Nós administramos coisas que não nos pertencem. O mais natural é que usemos isso para glorificar o nome de Deus.
O cristão que entrega o dízimo demonstra ter visão espiritual, fé nas promessas de Deus, demonstra ter compromisso com a igreja, compromisso com sua liderança, compromisso com a causa do evangelho, e ele vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. E eu não tenho dúvida disso. Sou praticante do dízimo há 40 anos. Não tenho dúvida do que estou afirmando. Não deixemos de considerar que Jesus deu a vários ensinos do Antigo Testamento uma significação mais ampla. Libertou a lei do jugo farisaico e lhe deu novo vigor espiritual. No princípio de seu ministério, Cristo deixou claro que não viera para revogar a lei, mas para cumpri-la, e ele fala isso para nós lá em Mateus 5,17. Dessa forma, queridos, Jesus dá novo e mais profundo significado, inclusive as contribuições financeiras, incluindo aí o princípio da mordomia. Mordomia da vida e mordomia da propriedade. E esse princípio não exclui o dízimo. Tomemos o caso da viúva pobre. Ela não deu o dízimo, mas ela deu 10 dízimos. Ela entregou tudo. Nós não estamos fazendo disso uma doutrina, mas apenas deixando claro que da perspectiva da liberalidade de um convertido, talvez ele descubra que o dízimo é muito pouco. Os crentes da igreja de Jerusalém fizeram isso também, ofereceram tudo quanto tinham. Já mencionei isso e você vai encontrar isso em Atos capítulo 2, dos versículos 44 a 45 e no capítulo 4, versículos 32 a 37. Os crentes da Macedônia deram com sacrifício muito acima das suas possibilidades, a ponto de surpreenderem o apóstolo Paulo com a sua liberalidade. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios capítulo 8, dos versos 1 a 5. Os cristãos da cidade de Corinto foram convidados a contribuir conforme a sua prosperidade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Isso não poderia significar, em hipótese alguma, menos do que o dízimo. Quem se dispuser a praticar o ensino do Novo Testamento tomará o dízimo como simples ponto de partida, procurando crescer na graça da contribuição, ao ponto de dizer, como disse um riquíssimo e liberalíssimo industrial crente, R.G. Le Tourneur, a questão não é quanto de meu dinheiro devo dar ao Senhor, mas quanto do dinheiro do Senhor devo guardar para mim. Olha que coisa linda. Uma perspectiva de alguém que compreendeu que tudo que ele tem pertence a Deus. Não tenho, queridos, qualquer dúvida de que a prática do dízimo no Novo Testamento exige voluntariado. Deus não quer que ninguém traga ofertas, dízimos, qualquer tipo de contribuição com um coração amargurado. Não é característica da fé cristã práticas forçadas, mas sim movidas pelo amor e pelo zelo. Com certeza, Cristo não quis obrigar seus seguidores a serem dizimistas. Preferiu confiar no amor liberal deles. Eu sou pastor e eu também não faço isso em relação à minha igreja. Os que entendem que devem, tragam com liberalidade e vão ser aceitos por Deus, ou Deus vai aceitar, por já tê-los aceito. Aquele que acha que é pesado, que é difícil, que não tem fé suficiente, a esses eu recomendo, não dizime, até que você entenda de verdade a beleza, a riqueza do dízimo. Por isso essa prática é dependente de nossa conversão. Os apóstolos ensinaram a contribuir conforme o propósito do coração e não por obrigação. Leia comigo. 2 Coríntios 9, 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento,
pois Deus ama o doador que contribui com alegria. E vamos lá para o verso 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Olha que coisa linda. Ter alegria em relação à contribuição não é um sentimento em relação ao qual devamos ser passivos, de modo a admitir que, não tendo alegria, não devemos contribuir. Na verdade, a ideia é outra. O desafio é não deixar de contribuir, mas ter alegria em fazê-lo. Se o seu coração não é alegre em contribuir, dá uma revisada. Tem um apego exagerado aí a coisas que vão passar. E tem uma ausência de confiança no Deus que é de verdade quem nos permite, no pouco ou no muito, nos alegrar com o que Ele nos tem entregue. Nós devemos nos preocupar se nossos corações são mesquinhos e avarentos, sem conhecimento do que é do Senhor, ou melhor, sem conhecimento de que é do Senhor que recebemos a capacidade de granjear nossos bens terrenos. E nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Isso é uma necessidade. Quando você bem pensar sobre o assunto, vai reconhecer que o dízimo é o mínimo, que se era cumprido pelos fariseus, quanto mais pródigo não será esta contribuição, pensando que a sua justiça deve superar a dos fariseus. Você tem essa exortação lá em Mateus capítulo 5, verso 20. Jesus diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E além de moldar o coração segundo os valores de Deus, o nosso desafio é nos atentar às necessidades da obra de Deus, nos propondo a uma participação responsável e generosa. Paulo nos ensina em Atos capítulo 20, verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E se em alguma igreja o uso dos seus recursos financeiros não é idôneo, que o crente se envolva o suficiente para ajudar a reorientar o uso destes recursos. Ou então questione sobre a maturidade bíblica e administrativa dessa igreja, porque ela estará com algum problema. Apele para os meios admissíveis. O que não é de verdade admissível é que sejamos todos tratados como alguns maus exemplos que causam mau testemunho por aí. Colocar todos os pastores no mesmo bolo, isso não está correto. O que a gente precisa é perceber que a proposta principal é que o dízimo seja usado para o benefício da obra de Deus, por parte de clérigos que sejam sensatos, que sejam atenciosos com as necessidades. E se alguma coisa não é bíblica, se alguma coisa está comprometendo a idoneidade de uma igreja ou de uma administração financeira, de recursos trazidos à presença de Deus, então nós devemos nos envolver. Mas eu quero citar para você uma coisa interessante que eu li, escrita pelo pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção. Ele fez uma observação interessante ao avaliar quem eram os que curtiam nas redes sociais afirmativas contrárias ao dízimo. E ele concluiu que parte significativa dos inimigos do dízimo, na verdade, se opunham à própria igreja. Ele notou que não eram aqueles que queriam dar suas ofertas desatreladas do conceito de dízimo no Antigo Testamento, mas sim aqueles que não querem dar qualquer oferta que sustente a obra do Senhor e que lhe sirva de culto. Notou que se tratavam dos chamados desigrejados, os mesmos que também atacam a função pastoral, atacam as reuniões eclesiásticas,
e a própria disciplina bíblica. E aqueles que, sem querer cooperar com nada que lhe cause qualquer restrição financeira, ainda assim querem ser considerados cristãos que cumprem todo o seu papel descrito pela Bíblia. E, na verdade, não são, né? A consideração aqui do pastor Thomas Tronco é muito interessante, porque, de fato, a pessoa que critica o sustento necessário à igreja não é uma pessoa que quer o bem da igreja. Não é uma pessoa que se importa sobre de onde vieram os recursos para comprar as cadeiras ou os bancos em que ele se assenta, construir os templos que os abriga, dar meios de sustento aos pastores que lhes ministram, dar recursos para os professores de crianças para educarem seus filhos. Essas pessoas não estão nem aí para nada do que está acontecendo. E aí a gente tem que falar que, de fato, há um grupo chamado desigrejado. São inimigos da igreja formalmente organizada, às vezes até porque são avarentos, porque são mesquinhos e porque são indiferentes, e aí eles acabam distorcendo os ensinos bíblicos em prol de seus erros e deixam de usar trechos dos ensinos de nossas igrejas para justificar uma avareza que em nada honra ao Senhor, que tudo nos dá. Se alguém não ama a sua igreja e sua liderança a ponto de não partilhar de seus bens e prosperidade para sustento e avanço da obra de Deus, e isso numa medida tão pequena, né, que é na medida de 10% de seus rendimentos mensais e também de algumas ofertas especiais. Então não há, de fato, que se questionar sobre qual tipo de evangelho essa pessoa está vivendo. Não é o evangelho de Jesus Cristo, que prega um coração liberal e que reconhece a grandiosidade de Deus. É graças ao sistema de dízimos que a igreja tem avançado ao longo dos séculos. Graças a este sistema temos os templos, temos os seminários, temos os veículos e todos os outros meios usados para a propagação do evangelho. Temos a manutenção da obra, temos os livros, temos os programas de rádio, de TV e tudo mais. Muitos não teriam conhecido as boas novas da salvação se não fosse o ato liberal e desprendido dos irmãos que, desde os primórdios da igreja, separavam e entregavam seus dízimos. Assim como praticado na igreja primitiva. E não todos daquela igreja, o dízimo é ainda hoje uma das expressões possíveis do modo de ser típico do cristão. Ele deve ser expresso com alegria. Na verdade, ele é expressão de gratidão e uma forma de solidariedade que tenha como meta honrar os seus conservos, que os abençoam com a condução no Senhor e também para ajudar aos necessitados. Nós estamos encerrando aqui o tema dízimo, parte 1, parte 2 e parte 3. Se você perdeu alguma das partes, pode consultá-la. E a expectativa que nós temos é de que você seja muito abençoado. Por favor, divulgue este programa. Coloco aí de novo para você os endereços, tá? Você pode, então, participar através desses endereços, radiodeuseanarco.com.br, no Facebook, e lá você compartilha, tá bom? E dê o seu like, vai ser muito bom. No YouTube, no meu YouTube, Bispo Samuel Alves Silva, tá? Também quero que você tenha aí a nossa mensagem de que todas as quintas-feiras, às 17 horas, nós colocamos no ar mais um estudo, mais um tema relacionado à Palavra de Deus. Tentamos trazer estudos que sejam interessantes para o nosso dia a dia, tá bom? Estuda aí sobre o dízimo. O meu desejo é que você viva para o Senhor.